Agora está conosco aqui o doutor Juliano Mandelli. Atenção, o pessoal reclamou de manhã, de meio-dia, a questão do atendimento por parte, né, de quem loca imóvel em Balneário Camboriú. As exigências que se faz quando a pessoa está interessada em locar um imóvel, né? Exigência de uma garantia em dinheiro, de muitos meses adiantado, de cheque, é uma questão de direito imobiliário, e o doutor Juliano Mandelli está conosco exatamente para tirar alguma dúvida. Doutor Juliano, essas garantias que o locador faz, seja imobiliário ou não, é legal ou não? Bom dia. Bom dia, Elias. São legais as garantias, existe uma previsão legal. A própria lei do inquilinato, ela prevê modalidades de garantias em benefício ao locador, mas limitadas, né? Hoje a lei do inquilinato, ela prevê a fiança, que é uma garantia pessoal, quando um terceiro, né, um conhecido, um amigo, um parente, se responsabiliza pelo pagamento da locação, que é a chamada locação com fiança, o fiador, né? Tem a modalidade também de caução, onde o próprio locatário oferece uma garantia, oferece um imóvel, um carro, uma casa de sua propriedade, ou também o pagamento adiantado. Não seria um pagamento adiantado, seria uma caução de 3 aluguéis, né, limitado a 3 aluguéis, não pode exceder isso. E existe também o seguro fiança, uma modalidade utilizada em todo o mundo, mas que no Brasil, em razão do alto custo bancário, não é muito utilizado, onde você paga uma taxa mensal ao banco para o banco garantir essa relação, esse aluguel, né? Não quem paga? O inquilino? O inquilino paga uma taxa para o banco e para o banco ser uma espécie de garantidor. Um fiador. Um fiador em si da locação, mas como o custo bancário brasileiro é muito alto, não se utiliza ainda essa modalidade. Né? É importante ressaltar, Elias, que você não pode cumular essas garantias. Se você exige a caução de 3 aluguéis, você não pode exigir o fiador. Se você exige o fiador, você não pode pegar um imóvel em garantia. E muitas vezes é o excesso que as empresas administradoras de bens ou os próprios locatários, pessoas físicas, exigem do locatário, né? Perfeito. Exigência, por exemplo, de cheques que cobram o período do contrato, 1 ano, 2 anos ou 6 meses? O cheque em si, ele não é uma garantia da locação, ele é uma modalidade de pagamento, entendeu? O cheque, inclusive, ele não está nem previsto na lei do inquilinato, porque ele é uma garantia, como se fosse uma nota promissória, como se fosse algo, até como se fosse boletos bancários emitidos previamente. Ele não é uma garantia de pagamento, né? As garantias são a caução, a fiança ou o seguro bancário. Né? O cheque é uma exigência da relação entre locador e inquilino, que eles têm que discutir entre eles se vai ceder à exigência do cheque ou não. Mas há uma particularidade muito grande na relação entre locador e inquilino, porque muitas vezes o inquilino ou ele necessita do imóvel, ou ele tem uma pressa para ter o imóvel, ou o imóvel, a vantagem é muito boa do imóvel, próximo ao trabalho e tal, então ele cede algumas exigências do locatário, que é o proprietário, e ele aluga para quem ele quiser. Claro. Né? E é bem diferente, por exemplo, eu locar uma casa em Vitomarsum e locar uma casa aqui em Itapema, ou Balneário Camboriú, né? E a rotatividade de pessoas em Balneário Camboriú é muito grande. Então, não é assim, eu vou locar para um conhecido, para um amigo meu, para um amigo do amigo. Não, aqui as pessoas vêm de todo canto do país. Então, o locador, ele tem que ter uma garantia que ele uma expectativa de recebimento, né, desse aluguel. Perfeito. Então, até vamos repetir para quem teve essa preocupação, obviamente, uma pessoa que deve ter vindo do interior e lá tinha um relacionamento de aluguel muito próxima com o proprietário do imóvel, mas chega aqui, procura. E tem imóvel para alocar, mas na hora de apresentar as exigências, complica. Então, é legal, sim, algumas exigências. Sim, né? Sim, são previstas em lei, mas assim, ressalto novamente, muitas vezes, se você não ceder a exigência do locador, ele não vai te locar. Sim. Entendeu? Então, é isso que dificulta as locações de imóveis, principalmente em Balneário Camboriú e na região. E diferentemente também da locação anual para aquela locação de temporada, né? Sim, sim. Outra modalidade. A locação de temporada é outra modalidade. Inclusive, não se exige as garantias que se exigem para a locação anual, a locação
por prazo indeterminado, os pagamentos são diários, né? Você pode exigir um pagamento adiantado, entendeu? Há uma nova regulamentação, uma outra regulamentação para garantir de temporada. E normalmente quem já se programa até paga adiantado para garantir o imóvel. E paga um preço alto justamente por essa facilidade. Perfeito. Alguma coisa mais que o senhor queria tirar, algum esclarecimento a respeito dessa questão relativa ao imóvel? Porque teve uma mudança muito grande na lei do inquilinato. Teve, né? uma atualização. Porque o que acontece? Era uma lei antiga, os tribunais começam a interpretar ela de uma maneira e eles atualizam a lei com essas interpretações. Por exemplo, a exigência da duplicidade de garantias, ela é uma contravenção penal. Entendeu? Você pode, na delegacia, registrar um boletim de ocorrência que o locador está exigindo mais de uma garantia para ceder a locação do imóvel. Fiador e 3 aluguéis adiantados. Só que, ao mesmo tempo, o locador não vai te locar, Sim. não vai concluir o contrato e isso vai praticamente ficar... não vai dar em nada, como se diz, né? Que é mais uma relação, então... É uma relação, você tem que discutir. É óbvio, se você se sentir prejudicado ao longo da relação contratual, você procura um advogado da sua confiança, procura a OAB para que lhe apresente uma lista de advogados, para analisar, daí, no caso concreto, o seu contrato de locação, talvez um juro excessivo, uma multa em excesso, né? Mas é isso aí. Perfeito. Agora, claro, qualquer contrato, quando é feito, às vezes a pessoa é leiga, né? Não sabe, o ideal é procurar sempre um advogado para acompanhar. O brasileiro, em geral, e assim, nós fomos educados assim, procuramos o advogado para resolver o problema e não para evitar o nosso problema. Sim. Entendeu? E a advocacia preventiva, ela é muito mais utilizada em todo o resto do mundo. Você procura um advogado para que analise o seu contrato antes de assinar e não para resolver o seu problema depois do contrato assinado, um contrato mal feito, um contrato... essa é a nossa cultura, procurar o advogado para resolver o problema, não para prevenir. Você chega lá na hora e diz, doutor, se nem um negócio lá, nem li direito. É verdade. Normalmente é assim. É verdade. Então, se levar para um profissional, um advogado, no caso, ele vai te orientar. Olha, isso aqui está... Você tem consciência que está assinando, vai dar problema. Eu acho que é o ideal. Como é que faz para conversar com o doutor Juliano Mandelli? Eu prefiro deixar o contato da OAB, 3366-2060. Tá? Lá nós temos Balneário Camboriú, pode se vangloriar que tem ótimos profissionais. Entre em contato com a OAB, peça a indicação de um profissional, tem uma lista lá de advogados disponíveis para atender a população. E se quiser algum questionamento, pode mandar aqui para a rádio mesmo, ou para a própria OAB, e a gente procura dar uma resposta assim que possível. Legal. Olha, dúvidas sempre tem, a gente sabe disso, né, doutor? Obrigado pelo convite, Elias. Fica à tua disposição. Obrigado. Nós estávamos aí procurando alguém para falar sobre essa questão, tirar alguma dúvida. Acho que nós tiramos as dúvidas do nosso ouvinte, é isso que é importante, né? E como diz o doutor, né, sempre procurar um advogado, até de preferência, quando assinar um contrato. É melhor do que você assinar o contrato e depois ter que correr atrás do advogado para resolver um problema que vai parar no fórum. Se você pode evitar isso antes. Advocacia preventiva, disse o doutor. É muito legal. Procure a OAB. Doutor Juliano, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. Estamos à disposição e, de repente, vamos procurá-lo de novo. Eu que agradeço, estou à disposição de vocês.